Salve, criaturas! Eu sou Renata Lopes e você está no canal A Melhor Gestação Possível, onde você vai encontrar informações interessantes sobre gravidez e o bebezinho se desenvolvendo dentro da barriga. No vídeo de hoje, eu vou contar para vocês exames que não podem faltar no segundo trimestre. Sim, aquele trimestre que vai de 14 semanas a 28 semanas. E eu costumo chamar esse trimestre da lua de mel da gravidez, da lua de mel da gravidez. Por que a lua de mel? Porque é o seguinte, os enjoos, o mal-estar, aquela sensação de chikungunya que às vezes dá no primeiro trimestre, já foi embora. Ou pelo menos diminuiu bastante. É um trimestre que você começa a sentir o seu bebê mexer. Essa sensação é muito incrível, gente. Começa no segundo trimestre. E também é a época em que vocês já estão mais tranquilas, mais calmas em relação à confiança na gravidez, né? Vocês entendem que a chance de abortamento já diminuiu drasticamente, porque até 20 semanas, né? Qualquer perda até 20 semanas a gente chama de abortamento. Então, as chances de abortamento já diminuíram drasticamente. Vocês já estão curtindo a gravidez. Então, por isso, é o trimestre que eu chamo a lua de mel da gravidez. Eu quero contar para vocês nesse vídeo quais exames que não podem faltar nesse trimestre. Baita vídeo, baita informação. Mas assim, antes da gente começar, se você é novo por aqui, caiu de paraquedas, aperta esse sininho para você se inscrever no canal e não perder nenhum vídeo, nenhuma informação bacana sobre a gravidez. Desde já, eu te peço like se fizer sentido para você, se essas informações te ajudam de alguma maneira. Deixa um like para mim, porque isso me ajuda demais na divulgação do canal e de informações importantes para cada vez mais mulheres. Dito tudo isso, bora começar o vídeo de hoje. Primeiro exame que não pode faltar: ultrassom obstétrico a partir de 16 semanas, para você descobrir o sexo do seu bebê. Na verdade, não é obrigatório assim falando, né? Porque você pode descobrir o sexo do seu bebê no morfológico do segundo trimestre, que é feito entre 20 a 24 semanas. Mas, na grande maioria das vezes, se é possível, um ultrassom com 16 semanas é pedido, porque com 16 semanas em diante, a genitália do bebê já está formada e você consegue descobrir o sexo do seu bebê pelo ultrassom, a não ser que a sua mini criatura aí dentro, que seu bebezinho aí dentro seja muito teimoso, esteja com a perna cruzada assim, ou esteja que nem um mongezinho meditando com os dois pés atrás do bumbum e não mostra o que ele é. Mas se ele não for teimoso, ele vai mostrar se é menino ou menina. Um ultrassom muito esperado durante a gravidez. Segundo exame que não pode faltar, aí sim é obrigatório, que é a ultrassonografia morfológica do segundo trimestre. Mas tem o pulo do gato, tá? Junto da ultrassonografia morfológica, que é um exame que vai passar um pente fino no seu bebê em relação à avaliação estrutural do seu bebê, a formação dos órgãos, crescimento, placenta. Mas além de tudo isso, tem que haver avaliação transvaginal do colo do útero. Isso tem que estar especificado no seu pedido médico. Por quê? Porque é nesse momento que a gente faz o rastreamento da prematuridade, do seu risco do bebê querer nascer antes do tempo. E por que que é importante que seja feito nessa época? Porque nessa época, medidas preventivas podem ser instituídas, ok? Para adiar a prematuridade ou até evitar a prematuridade, em alguns casos, ok? Então, é extremamente importante que a medida longitudinal do colo uterino seja feita pela via transvaginal. Essa medida, esse exame, salva vidas. Se você for uma gestante de alto risco, além de tudo isso, tem que haver o Doppler colorido para avaliação do fluxo das artérias uterinas e do fluxo da artéria umbilical, que vai identificar se a placenta está funcionando bem, também para o seu obstetra entender se ele precisa agir, se ele precisa tomar alguma medida aí, ok? Então, morfológico do segundo trimestre com Doppler colorido e avaliação transvaginal do colo do útero. Terceiro exame que não pode faltar no segundo trimestre, a curva glicêmica. A famosa curva glicêmica, o exame da garapinha lá, do suquinho doce, que você chega em jejum e você toma o destrozol, que é esse, parece um refrigerante quente,
e doce, né? Que você toma o destrozol, e aí a sua glicemia é medida 1 hora depois e 2 horas depois do destrozol. Falando da curva glicêmica, então, gente, parem de inventar. Não tem que inventar. A curva glicêmica instituída para gestantes para fazer o diagnóstico de diabetes gestacional é a curva glicêmica de 75 gramas, ok? Nada de ficar inventando. É de 50 gramas, é de 100 gramas, não, gente. Já está estabelecido isso. Tem coisas que são controversas, que tem espaço para a gente discutir, mas isso não tem espaço, tá? Já foi mais do que comprovado, ok? A partir de 2010, com um estudo super grande e corroborado por grandes instituições como a FIGO, OMS. Então, por favor, curva de 75 gramas de 2 horas, essa é a curva para diagnóstico de diabetes gestacional e deve ser feita entre 24 a 28 semanas. Para todo mundo? Sim, para todo mundo. Tem algumas exceções que eu vou falar, mas o diagnóstico, o exame diagnóstico é universal. Quais são as exceções? Se você já tem o diagnóstico de diabetes pré-gestacional ou gestacional, que foi feito com a glicemia de jejum, por exemplo. Então, se você já tem o diagnóstico, não é para você repetir, não é para você fazer a curva glicêmica, não tem o menor sentido, tá? Então, se você tem o diagnóstico, ou se você é uma mulher que tem antecedente de cirurgia bariátrica, ok? Por quê? Porque esse exame pode levar ao dumping, que é uma situação que causa muito mal-estar para a mulher, pode levar a desmaio, hipotensão, ok? Então, para quem tem cirurgia bariátrica, não é indicada a curva glicêmica. Quais que são algumas alternativas? Uma opção é você fazer por uma semana o controle de destro, que é a glicemia capilar, no jejum, pós-café, pós-almoço, pós-jantar, e analisar isso por 7 dias. Se mais do que 30% dos controles estiverem alterados, você tem o diagnóstico de diabetes gestacional. Essa é uma das opções, tá? Quarto exame, sim, é o ecofetal, gente. O que é o ecofetal? Ecocardiograma fetal com Doppler colorido. É um exame feito para avaliar a morfologia do coração do seu bebê. É indicado entre 24 a 28 semanas. Pode ser feito antes de 24 semanas? Pode, naqueles bebês que a gente desconfia de uma cardiopatia antes, por exemplo, desde o morfológico de primeiro, por exemplo, você pode adiantar o exame, mas provavelmente você vai ter que fazê-lo novamente, porque o coração precisa ter um tamanho tal ali que o cardiopediatra, porque normalmente é um especialista cardiopediatra, ou até um obstetra fetólogo que se especializou nesse exame, né? Precisa de algumas condições ali do coração ter determinado tamanho para ele conseguir determinar alguns diagnósticos, tá? Então pode ser que você tenha que refazê-lo numa idade gestacional maior, ok? E você pode fazer depois de 28 semanas também, mas algumas coisas podem atrapalhar. Então, a coluna, a posição do bebê, a coluna do bebê, né? A posição do bebê faz uma sombra no coração. Enfim, algumas situações podem atrapalhar o diagnóstico. Então, se você tiver que escolher entre 24 a 28 semanas, não é um exame que tem indicação universal protocolarmente. Mas eu vou dizer para vocês que na minha prática clínica, eu indico para todas as grávidas. Por quê? Das malformações que passam despercebidas no morfológico do segundo trimestre, a grande maioria são malformações do coração. É um órgão muito complexo, é um órgão que está em movimento, ok? E as medidas e avaliações feitas nesse exame complementam a avaliação feita no morfológico do segundo trimestre. Então, é uma oportunidade para você não deixar passar uma cardiopatia despercebida. E dependendo da cardiopatia, por exemplo, uma transposição de grandes artérias, isso pode implicar até no pior quando o bebê nasce, porque quando o bebê tem o diagnóstico, tem que ser feito todo um aparato, avaliação de especialista, às vezes correção cirúrgica, né, meio de imediato. Então, se você não tem o diagnóstico, isso pode levar, infelizmente, ao óbito do recém-nascido. Então, eu indico particularmente para todas as minhas pacientes do pré-natal. Mas existem algumas indicações protocolares da realização do ecofetal. Por exemplo, tá? Se você tem alguma cardiopatia,
né? Ou o outro genitor tem alguma cardiopatia congênita, tá? Ou você tem cardiopatia congênita na família. Se a translucência nucal ou algum preditor de cardiopatia congênita apareceu em algum ultrassom anterior. Se você tem diabetes pré-gestacional, né? Então, você tem diabetes tipo 2 ou você tem diabetes tipo 1, que são condições aí que implicam numa maior incidência de cardiopatia. Se você tem acima de 35 anos, né, também implica numa maior incidência de cardiopatia, ou se sua gravidez foi pós-FIV. Então, aqui algumas indicações protocolares de fazer o eco fetal entre 24 a 28 semanas. Esse é o checklist dos exames que não podem faltar no segundo trimestre. Vocês gostaram? Bacana, né? Muito legal ter essas informações aí, porque de repente você pode estar no pré-natal, que aí de repente não tem, aí você pergunta, aí você não deixa de fazer um exame importante para avaliação do bebezinho e avaliação sua também, não é verdade? Bom, se você achou essa informação relevante, encaminha para uma futura mamãe ou uma amiga sua que esteja grávida. Deixa aqui para mim nos comentários se alguma informação foi relevante para você ou alguma sugestão de tema de vídeo também, tá? E não deixe de me seguir nas outras redes sociais, lá no Instagram, Renata Lopes, eu falo o dia inteiro sobre gravidez, sobre exames, sobre medicina fetal, sobre gestação de alto risco, sobre cosmético, e a gente fala de tudo lá. Não deixa de me seguir lá também, para você não ficar perdido sem as informações importantes aí para você e para o seu bebezinho, certo? Por agora é só. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.